pessoal, tudo bom? Estamos aqui para caminhar com vocês aqui algumas orientações da nossa disciplina, Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de Ciências Sociais. O último material que eu passei para vocês, eu postei no portal, está aqui, é sobre Introdução ao Estudo das Ciências Sociais. Mas eu quero, antes de falar sobre esse material, lembrar um pouquinho do que nós trabalhamos nas aulas anteriores presenciais, quando discutimos sobre a importância de uma das áreas das ciências sociais, que é a estatística voltada à economia, porém desta feita aplicada às ciências da educação. Nós colocamos naquele instante de que em tudo que nós fazemos, nós precisamos aprender a mensurar e a demonstrar essa mensuração, quer seja ela em forma de gráficos, quer seja ela em forma de imagens, ou seja, qualquer que seja a situação, a gente precisa entender, fazer o processo de quantificação, de elaboração, de comparação, de sistematização, de apresentação. Então é isso que nós tratamos nas primeiras aulas, mostrando a importância que se tem da estatística na ciência da educação, e isso é importantíssimo para nós, enquanto educadores, enquanto aqueles que se ocupam com os processos científicos da educação, não meramente a preocupação de uma sala de aula. E é claro que quando a gente fala de sala de aula, tem todo o processo também de quantificação. Por exemplo, todas as aulas nós fazemos chamada. Na chamada nós temos pelo menos duas variáveis, que são a presença e a questão das avaliações. Ainda temos as avaliações. Quando nós temos a questão das faltas ou das presenças e das avaliações, no final isso resultará no resultado. Parece-me redundante aqui, mas é mais ou menos isso. No final isso trará um resultado, e esse resultado então pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo. É por isso que nós levamos bastante a sério isso aí, e isso já é um processo estatístico. Numa sala com 30, 40 pessoas, eu sei quantificar quanto por cento eu tenho de presença, quanto por cento eu tenho de ausência, quanto por cento eu tenho de evasão. Então, isso é importantíssimo quando nós falamos também em ciências sociais voltadas para a educação. Nós temos que entender que isso faz parte do nosso processo de educadores. Tranquilo? Beleza. Então, vamos agora mais especificamente, como eu prometi na última aula presencial, quando nós vamos estudar então a introdução ao estudo das ciências sociais. E aí no texto que você recebeu e que está aqui, você recebeu tanto impresso quanto aqui também no portal da faculdade, quando falamos na disciplina de ciências sociais, vamos perceber que é um ramo da ciência que estuda os aspectos sociais do ambiente humano, ou seja, a vida social de indivíduos, grupos e etc. e tal. E essas ciências, isso vai incluir antropologia, sociologia, ciência política, comunicação, marketing, administração, geografia, história, entre outras. Inclusive, como eu falei, a economia, serviço social também está dentro aqui. Então percebe um leque enorme de abrangência das ciências da sociedade, vamos chamar assim. Lembrando que quando se fala em sociologia, a gente entende mais a sociedade moderna, porque é nesse contexto que vai surgir a sociologia, dentro das demandas que o próprio ambiente como o ambiente social daquele momento vai nos permitir e vai evocar de nós uma necessidade de discutirmos essas relações humanas no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente de casa, no ambiente urbano. Quando pensamos, por outro lado, a questão da antropologia, já vamos pensar a compreensão e a relação entre povos. Hoje, praticamente no Brasil, equivocadamente, quando se pensa em antropologia, pensa-se em indigenistas,
Isso por tempo é fato, porque houve um foco nisso aí, mas não necessariamente apenas isso, tranquilo? E aí vem história e geografia, que nós já estamos bem ambientados com essas disciplinas. E essas áreas que constituem ciências sociais, ciência política, e aí nós temos uma grande importância da ciência política, principalmente no ambiente em que vivemos, numa democracia frágil, num redesenho universal aí, mundial dos novos modelos de gestão das cidades, dos países e das nações de um modo geral. Nesse campo de conhecimento, a vida social é analisada a partir de diferentes perspectivas teóricas, notadamente o que vem com base intelectual dos estudos a partir de Durkheim, Marx e Weber. E esses três, é importante você perceber que esses três são da modernidade, eles estão dentro do ambiente da modernidade. No campo filosófico, eles estão dentro de um propósito ou de uma perspectiva existencialista. Então, a sociedade está num pós-guerra, está no início de crescimento das cidades, não chamaria nem de crescimento, porém de inchaço das cidades, e isso vai desaguar nos processos, nos problemas, nas demandas da falta de residência, da falta de moradia, da falta de alimentos, e tudo isso no inchaço das cidades e, por outro lado, do esvaziamento do campo, porque o que abastece a cidade com pessoas? É o campo, e à medida que o campo abastece as cidades de pessoas sem preparo, de pessoas totalmente desprovidas de conhecimento do processo industrial que estava descortinando na Europa nesse momento, você vai ter problemas aqui e vai ter problemas lá também, quando então haverá um êxodo urbano, um êxodo rural. Nós vamos perceber que há o esvaziamento dos campos, com isso a produção também cai naturalmente, gerando falta de abastecimento por um lado e por outro lado o inchaço das cidades. E esses três elementos que nós citamos aqui, Durkheim, Weber e Marx, eles são considerados as pessoas mais importantes nesse contexto de sociedade, ou quem sabe do estudo das sociedades. E eles têm, claro, que pensamentos totalmente diversos acerca disso. Por exemplo, bem en passant, uma forma bem superficial, só para a gente ter uma compreensãozinha dessa diferenciação entre eles. Emile Durkheim vai dizer que ele vem do positivismo, onde vai dizer que as coisas estão em ordem e que para que haja progresso tem que haver ordem. O progresso é uma resultante da ordem. Daí o Brasil é mergulhado nesse momento, até tomou essa frase e colocando em sua bandeira ordem e progresso, fruto exatamente desse positivismo ora já instalado quando Durkheim vem estabelecer esses procedimentos. Vai dizer que as coisas são boas, que as coisas caminham corretamente. Ele vai dizer também que a sociedade é como o corpo, quando os órgãos vão bem, o corpo vai bem. E que órgãos são esses? São as instituições. Quando as instituições públicas, as instituições sociais, elas estão bem, é natural que as coisas caminhem bem. Assim como o corpo, se nossos órgãos estiverem bem, a nossa vida estará bem, a nossa saúde estará bem, logo eu estarei em condição de produzir, eu estarei em condição de ir e vir, e aí eu desenvolver as minhas atividades com naturalidade. Então os meus órgãos seriam as instituições públicas e ou privadas que fazem o movimento da sociedade. Se estiverem organizadas, esse crescimento, esse procedimento acontecerá de forma tranquila. E outro aspecto de Weber, aliás, de Durkheim, nesse contexto, é de que o ambiente é que formata as pessoas. Então nós somos frutos do meio, nós somos frutos daquele ambiente ali. Por isso da necessidade de nós
nos adaptarmos ao ambiente social onde viemos ser inseridos. E o que acontece quando eu não me adapto? O ambiente me expulsa, o ambiente me aborta, me coloca de fora, para que haja então a hegemonia social e aí as coisas caminharem de forma mais orgânica. Já Weber vai dizer que existe um meio termo acerca disso, mostrando que, lógico, que nós somos contagiados, nós somos absorvidos pelo ambiente em que entramos, mas também nós promovemos alterações. Então, há um movimento de ir e vir, onde eu sou influenciado, mas também eu vou influenciar aquele ambiente onde estou inserido, certo? Então, é uma via de mão dupla. Entrando rapidamente em Marx, nós vamos perceber que Marx já vai dizer o seguinte: precisa, para que haja o processo de transformação, precisa haver a revolução. O que é a revolução numa perspectiva marxista? Vamos pegar o termo literal de revolver. O que seria revolver? Revolver é aquele trabalho do disco dourado que corta a terra e tomba a terra, vai cortando e tombando a terra de 180 graus. Aquele mato que estava em cima é cortado e dobrado e a terra se curva e volta para baixo, fazendo um movimento de 180 graus. E isso a terra foi revolvida, tá certo? Então Marx vai colocar exatamente isso, a necessidade de revolver todo o sistema para que haja então uma situação de crescimento, de desenvolvimento das interações sociais ali, tá? Então, fechando aqui essa pequena introdução, e nós vamos perceber outros aspectos aqui. Tem vários itens que a gente vai discutir aqui nesse texto, mas eu só estou dando uma pinçadinha aqui, porque o texto é vasto. Eu queria passar alguns itens importantes que eu considero para vocês nesse momento aqui. Por exemplo, o papel do indivíduo na sociedade. A perspectiva socioantropológica aponta para uma relação dialógica entre o indivíduo e a sociedade. Não existe sociedade sem indivíduo ou indivíduos, que é o mais correto a gente pensar assim, tá certo? E aí a gente precisa até se perguntar, por que é que nós temos a necessidade de vivermos em comunidade? Qual é o que nos leva a viver isso aqui? Tá certo? Então isso é importante a gente parar e observar acerca disso, tá? E nós que somos verdadeiros humanos não conseguimos então viver de maneira isolada. O indivíduo desempenha um papel duplo em relação à cultura, segundo alguns pensadores. O indivíduo, a cultura e a sociedade. Como indivíduo, ajuda a transformar a sociedade quando há necessidade, desde que nenhum ambiente se apresente completamente estacionário. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem o interventor ocasional e a sua capacidade para encontrar solução para novos problemas. E este que é um problema básico que todos os três pensadores procurarão então resolver ou discutir. Aí temos o conceito de cultura para termos que discuti-lo também. O conceito de cultura é uma preocupação intensa atualmente em diversas áreas do pensamento humano, diz o texto. No entanto, a antropologia é a área por excelência de debate entre essa questão. O primeiro antropólogo a sistematizar o conceito de cultura foi Taylor. Em Cultura Primitiva, formulou a seguinte definição: cultura é todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e qualquer outra capacidade e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Nesse sentido, no sentido antropológico, portanto, a cultura é um conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado. Tá? E aí, lá para frente, sobre isso aqui,
nós vamos perceber que duas questões a gente precisa levantar. Primeiro, a questão etnográfica, que vai ser discutida a partir da segunda metade do século XIX. Foi questionada, e afinal, como falar sobre uma cultura que nunca se viu, não se experimentou, como descrever eventos que nunca se vivenciou. Assim, se cunhou a prática etnográfica, que é a metodologia característica da antropologia até os dias de hoje. O próprio antropólogo vai ao campo, entra no grupo, vivencia essa cultura diferente, deixa-se fazer parte desse dia a dia, registra essa vivência, retoma para a sua própria cultura e finaliza os trabalhos. Isso também no campo da pesquisa é chamado de pesquisa participativa, ou seja, você não vai lá como membro externo e observar de fora como vivem aqueles nativos, como vivem aquelas pessoas. Pelo contrário, ele vai viver no seu dia a dia para que experimente de fato o que é aquela cultura, como vive aquela cultura. E isso não apenas no campo transcultural, no sentido de etno-distante, vamos chamar assim, fazendo um neologismo aqui, mas nos ambientes urbanos, nas tribos urbanas. Como é que eu sei o comportamento, como é que sei o sentimento, o pensamento daquele que mora em condição de morador de rua? Então, para eu entender isso, eu vou ter que viver nas ruas e com ele, nessa pesquisa participativa, entender como é a mentalidade acerca desse sujeito. Não dá para eu olhar de fora e dizer que ele é isso, que ele é aquilo, ou que ele precisa disso ou precisa daquilo. Isso é importantíssimo, porque aí nós vamos respeitar a pessoa dentro do seu contexto, tá certo? Isso nos leva a dois conceitos que precisamos fazê-los, e com isso nós fechamos a nossa aula de hoje. O primeiro é o etnocentrismo, segundo esses autores, principalmente Everaldo Rocha. Trata-se da visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de todos os outros pensamentos, sentidos e valores, ou seja, nós somos o modelo perfeito. Aquele que é diferente de nós está errado. Então nós vemos muito isso em guetos, nós vemos muito isso em pequenos grupos, vemos muito disso em religiões. Se não é igual a mim, não me pertence. E aí principalmente essa sensação de pertencimento é muito forte. Quando eu não penso igual àquele grupo, então eu estou fora daquele grupo. Só é correto aqueles que pensam de determinada forma. E outro lado disso, o lado oposto da moeda, é o relativismo cultural, ou seja, é a postura privilegiada da antropologia contemporânea de buscar compreender a lógica da vida do outro, de outra forma, tá certo? Antes de cogitar se nós aceitamos ou não a outra forma de ver o mundo, a antropologia nos convida a compreendê-la, a verificar que do seu jeito a outra vida é vivida segundo aqueles modelos, pensamentos e costumes, pois cada sociedade humana é conhecida é um espelho onde nossa própria existência reflete, diz o autor. Então, quando a gente fala de relativismo cultural, nós vamos compreender que, apesar de aquele grupo estar fazendo ou pensando de forma diferente, talvez ele tenha razão de ser assim, dessa forma. E aí nós vamos entender que, não obstante, não pensando, não agindo, não se comportando da mesma forma que eu, nem por isso ele está errado. O exemplo clássico disso é o comportamento indígena quanto às crianças que nascem com defeitos físicos, com problemas físicos. Eles vão sacrificar aquela criança ao nascer. Para nós aqui ocidentais seria um absurdo, um crime hediondo, os pais ou o próprio pai matar o seu próprio filho. Mas ele tem as suas explicações. Como é que uma tribo nômade numa floresta como a nossa, amazônica, vai sobreviver um garoto que não tem as pernas para se locomover? Se nas nossas cidades é difícil ser cadeirante, imagina você
viver de maneira nômade em uma floresta sem as pernas para caminhar. E aí nós vamos entender que, com muita dor, muito sentimento no coração, de que aquela família tem as suas razões para pensar e agir daquela forma. Beleza? É só um pitaco aqui para você se debruçar sobre o texto e buscar aí dúvidas, questões. Me chame aqui por esse canal para que a gente possa continuar o bate-papo. Apesar de distantes, nós estamos sempre juntos através desta plataforma, tá ok? Tudo de bom, um grande abraço e seja feliz.